Olá, o meu nome é Paulo Cogos e esse é o vídeo que eu prometi aos meus apoiadores no Apoia-se a respeito do tema automação industrial. Mas é muito triste que eu tenha que fazer um vídeo desse explicando a vantagem de usar a tecnologia e os dons humanos para aumentar a produtividade da economia e facilitar a nossa vida. Eu preciso explicar a vantagem disso porque tem imbecil que não entende. Vamos lá, automação industrial. Isso é o que nos diferencia dos animais. A automação nos torna humanos. Afinal, quem faz o mesmo trabalho da mesma maneira, sempre de forma repetida, sem alterar o nível de produtividade, é animal. Um castor sempre vai fazer uma barragem da mesma forma. Um João de Barro sempre vai fazer um ninho da mesma forma. Eles nunca vão se aperfeiçoar. Quem se aperfeiçoa, quem usa a inteligência para aumentar a produtividade, para criar máquinas que tornem as nossas vidas e a vida dos nossos semelhantes mais confortável, é o homem. E se a nossa vida é mais confortável, nós também seremos mais produtivos em tudo. Afinal, nós conseguimos ter uma vida de contemplação e pensamentos elevados no momento em que nós temos mais conforto. Só para começar. Vejam que a automação industrial denota caridade. Antes de tudo, a caridade infinita de Deus para com o homem, que nos dotou dos dons necessários para que nós desenvolvamos métodos de automação industrial, o que torna o nosso exílio aqui na Terra um pouco mais tolerável. E depois, caridade do homem para com Deus e para com o próximo. Afinal, através da automação industrial, o homem ordena as coisas do mundo para a glória de Deus e para o benefício do próximo, santificando o trabalho, como dizia São José Maria Escrivá. E assim o homem eleva a civilização, aumenta a produtividade da economia e provê bens e serviços melhores e mais baratos para os seus semelhantes. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Que Deus vos torne aptos para todo bem, para que façais a sua vontade, operando ele em vós o que é agradável aos seus olhos por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tornar o homem apto para todo bem, tornar o homem capaz de fazer boas obras. Esse trecho se refere à graça de Deus, aos dons do homem e também à tecnologia humana que nos torna aptos a realizar obras. Essa tecnologia inclui a automação industrial. O verbo usado neste trecho da Bíblia, em grego, é katartizai, que significa também equipar. Esse equipamento é tudo aquilo que permite ao homem aperfeiçoar-se nas obras. Isso inclui as máquinas, ou seja, negar o valor da automação industrial é uma atitude anticristã. Na Idade Média, houve uma revolução industrial que pouca gente conhece e as invenções floresciam a ponto de os padres nas igrejas entoarem cantos gregorianos agradecendo a Deus por essas invenções, bem diferente de hoje que tem comunistinha para falar mal da automação industrial e querer destruir as máquinas, como por exemplo o Lula, que é lá no ABC e fala, não pode ter máquina para fazer carro, porque senão vai roubar o seu emprego. Ele via com o sindicato e ameaçava os empresários. Isso é anticristão. Ser contra a automação industrial. Esta é a prova da malignidade da esquerda, uma obra do demônio na Terra. Como é que eles são contra uma tecnologia que facilita a vida do homem, que faz o trabalho pesado para o homem e melhora o padrão de vida? Demônios! Eles veem aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que ele fica lá apertando as parafusetas lá na fábrica. Clac, clac, clac. Aquele trabalho repetitivo, uma coisa desumana até. E aí a tecnologia, o empreendedorismo vem com uma máquina que faz isso para o homem e a esquerda é contra seus malditos desgraçados. Aí tem aquela figura deplorável daquele comunistinha covarde Leonardo Stoppa que se recusou a debater comigo porque ele tem medinho. Ele fala que ele não debate com alguém que não é formado em economia, justamente porque quem não é formado, quem é autodidata realmente sabe economia, diferente de gente que foi neurointoxicada pelo MEC nos bancos doutrinadores das escolas. Ética da automação. Eu tenho uma empresa. Eu decido otimizar o meu processo produtivo colocando máquinas na minha empresa. Minha empresa, minhas regras. Isso não se aplica a úteros, mas se aplica sim a empresas. E a esquerda é contra? Vocês saiam da minha empresa, seus demônios malditos, vermes, cães purulentos, víboras assassinas. Ou vocês vão tomar bala. A automação que vocês vão receber é a automação de uma metralhadora. Que é o que vocês merecem. Seus vagabundos. Para mim a discussão acabou aqui, o vídeo acabou aqui.
O empresário tem direito de escolher o método produtivo que ele achar adequado e acabou. Ele tem direito de otimizar os processos produtivos da sua própria empresa e acabou. E negar esse direito é negar a propriedade privada. E quem nega a propriedade privada dessa maneira tem que morrer! Comunistas biltres! Imundos canalhas! Mas como ninguém dá a mínima para a propriedade privada e para a ética, eu vou ter que prosseguir o vídeo com argumentos filosóficos, econômicos, etc. Perguntaram certa vez para Winston Churchill, que também é um canalha da pior espécie, mas era um bom frasista. Churchill, qual o segredo do seu sucesso? Ele respondeu, o segredo é a economia de esforços. Não faça em pé o que você puder fazer sentado, não faça sentado o que você puder fazer deitado. E nisso Churchill tem razão. Economia de esforços é necessária, o tempo é escasso, a energia é escassa, e esses recursos devem ser empregados de maneira mais produtiva, realocados segundo a razão, de maneira a atender finalidades mais urgentes. É isso, a automação industrial permite isso. O jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, disse muito bem dito, a máquina de lavar fez muito mais pelas mulheres do que pílula anticoncepcional e voto. Aliás, pílula anticoncepcional e voto só atrapalham a vida da mulher. Mas a máquina de lavar é uma bênção. Permite que a mulher tenha mais tempo para si mesma, para o seu marido, para os seus filhos, talvez até para trabalhar fora. Esta é a vantagem da automação industrial. Mais uma vez o Vaticano tem razão. E por falar em Vaticano, encíclica Mater et Magistra, do Papa São João XXIII. Nesta encíclica ele diz que o aumento da produtividade social, oriundo da tecnologia e da automação industrial, permitem não só um aumento do padrão de vida, mas também um aprofundamento das relações humanas, um fortalecimento dos laços mútuos, dos laços comunitários e melhora toda a vida social. Este é o alcance da automação industrial. Economia da automação industrial é básico, é muito simples. A automação permite que as empresas produzam mais bens e serviços a um menor custo, com isso elas terão mais lucro. Este lucro será reinvestido na operação, talvez para comprar mais máquinas, talvez para empregar mais gente. De qualquer forma, a produtividade da economia inteira aumenta. Os produtos serão vendidos no mercado mais baratos. Os salários também aumentam. Uma vez que a economia está mais intensiva em capital, a produtividade marginal da mão de obra aumenta e os salários são diretamente relacionados a essa produtividade marginal da mão de obra. Ao mesmo tempo, o consumidor vai gastar menos para ter o mesmo padrão de vida, já que os produtos serão mais baratos. Então ele vai poder poupar, o que reduz a taxa de juros, vai poder iniciar sua própria empresa e empregar gente, vai poder aumentar salários já que a concorrência vai ser maior, enfim, a economia inteira sai ganhando, o empresário lucra, os salários aumentam, o consumidor economiza. É simples assim. Então, resumindo, a automação industrial aumenta o padrão de vida. Ela permite, por exemplo, que o assalariado compre os seus próprios produtos, já que agora ele produz o suficiente para demandar. Isso acontece toda vez que existe uma revolução industrial. As jornadas de trabalho se reduzem. A produtividade agora é suficiente para atender a subsistência? É suficiente para atender as demandas materiais mais urgentes? Então a desutilidade do trabalho vai começar a entrar na conta do trabalhador. A utilidade do tempo com a família, o tempo de lazer, o tempo de aperfeiçoamento, o tempo de ócio também entrarão na conta. E assim a concorrência fará com que haja fins de semana, por exemplo. Com que a carga semanal seja reduzida. Quem deu o fim de semana para o trabalhador não foi o sindicatozinho de esquerda, não foi o Paulinho da Força, não foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Foi a produção industrial. A produtividade é a grande heroína dos assalariados. E os efeitos benéficos da automação industrial prosseguem na economia. Firmas menores se tornam viáveis. Afinal, essa tecnologia permite que a economia de escala se dê em escalas cada vez menores. Isso pulveriza a concorrência, aumenta a eficiência do mercado. Essas firmas menores vão contratar gente. Essas firmas menores forçarão as grandes a reduzir o seu preço, aumentar a qualidade e competir em mão de obra. Já que essas firmas menores se viabilizam e o mercado se torna mais capilarizado empreendedorialmente, o capital será melhor alocado em toda a sociedade. E essas firmas geram empregos locais. Esses empregos locais permitem, por exemplo, que o trabalhador não precise se deslocar a distâncias tão grandes, possa trabalhar perto de casa, o que aumenta o conforto desse cara e diminua os custos de transação. Olha os efeitos da automação industrial, são indescritíveis. E os efeitos prosseguem. É uma bênção de Deus. Efeitos no homem. Os trabalhos se tornam menos insalubres. Lembra que eu falei do Charlie Chaplin apertando as parafusetas lá? Agora um robô faz isso para ele. As máquinas fazem o trabalho mais pesado e nos libertam para fazer trabalhos mais contemplativos, mais construtivos, mais edificantes, mais fáceis, talvez, mais cômodos, mais sublimes. E mais,
As empresas terão incentivos para pagar cursos de aperfeiçoamento para esses funcionários, para desempenhar as novas funções que serão demandadas por essas empresas graças à economia causada pela automação. Vejam, as empresas têm mais lucros, ao mesmo tempo os produtos são mais baratos, então os consumidores economizando também consumirão mais dessa e de outras empresas, então a competição se torna mais acirrada. O diferencial competitivo nesse ambiente se dá então com a contratação de mão de obra para desempenhar as tarefas que os robôs não estão desempenhando. Novas funções que surgirão, e os empresários terão que treinar esses funcionários. Haverá incentivos para isso porque esse treinamento terá retorno, o ROI será positivo. Assim, a automação causa um incentivo no empresário de aperfeiçoar os seus empregados com capital humano. Ou seja, a automação industrial causa a elevação da humanidade, é nesse nível. Agora, tem um pseudo-economista chamado Adam Smith, um lixo humano, ao contrário do que o pessoal diz por aí, era um comunistinha da pior espécie, um charlatão, um plagiador, um petista, um desgraçado. E ele dizia o seguinte: o trabalho gera torpor, o trabalho é desumano, então o governo precisa intervir para salvar o trabalhador. Ô seu animal, seu pseudo-capitalista do pântano. Se o governo intervém, o avanço tecnológico é atrasado. E eu acabei de explicar, produtividade é a heroína do trabalhador. Se você atrasa o avanço tecnológico, você piora a vida do trabalhador e o obriga a fazer esse tipo de trabalho insalubre, o animal. E aí tem pior, tem aqueles caras que falam, não, automação vai deixar o cara muito cômodo, o cara tem que se matar de trabalhar mesmo, porque o trabalho liberta o homem. O trabalho liberta o homem? Você sabe onde é que está escrito isso em alemão? Arbeit macht frei. Isso está escrito em campos de concentração nazista. Frase essa dirigida aos judeus, vitimados pela tragédia do Holocausto. O trabalho, pelo trabalho, não liberta o homem. O trabalho entrou no mundo por causa do pecado original. Adão pecou e foi obrigado a colher o pão com o suor do seu rosto. Mas a automação industrial, essa sim nos liberta. Ela permite que nós colhemos mais pão com menos suor e tenhamos mais tempo para atividades contemplativas que nos reaproximem de Deus. O trabalho pode ser usado como meio para se aperfeiçoar nas virtudes e assim ordenar o mundo através de boas obras movidas pela fé. Isso nos liberta, afinal nos reaproxima de Deus e portanto nos liberta. Mas obrigar o homem a trabalhar de forma desnecessária, mantendo-o cativo de uma tecnofobia coletiva, privando-o do uso do dom da máquina, isso é um crime. Nessa altura do vídeo vai ter comunistinha falando, os empregos, as máquinas vão roubar os empregos. Agora eu vou explicar por que a automação industrial aumenta a demanda produtiva por empregos. A primeira coisa que acontece quando a produtividade da economia aumenta, como é o caso de uma automação industrial, uma nova tecnologia produtiva, é que os estudantes podem se dar ao luxo de estudar mais tempo. Eles preferirão adiar a sua entrada no mercado de trabalho para colher os frutos do aumento do capital intelectual. Agora eles podem investir no longo prazo. As pessoas em vias de se aposentar, com o capital acumulado por esse aumento de produtividade, poderão se aposentar mais cedo. Elas preferirão usufruir esse resto de vida do que acumular mais capital. E as pessoas que estão em plena idade produtiva vão tirar mais férias, vão querer aproveitar os benefícios desse aumento de produtividade, diminuição dos preços, para aproveitar melhor o tempo livre. Assim, abrem-se vagas para aqueles que estão urgentemente demandando emprego, aqueles que são mais pobres. Ou seja, os mais ricos poderão aproveitar outras coisas da vida que não os bens materiais, e os mais pobres que estão necessitados de emprego finalmente poderão ter essas vagas abertas. Esse é o primeiro efeito. A automação industrial tem, portanto, um efeito realocativo metafísico na sociedade, já que as pessoas que mais valorizavam o tempo livre finalmente poderão exercê-lo, abrindo alas para aquelas que mais valorizam o trabalho e o salário que dele advém. Isso é lindo! O segundo efeito eu chamo, modéstia à parte, de lei de Cogos. A lei de Cogos diz o seguinte: já que o aumento da produtividade oriundo da automação industrial permitiu que necessidades materiais muito urgentes fossem satisfeitas, a sociedade poderá demandar trabalho, mão de obra, em funções que antes não eram demandadas pelo seguinte: o custo de oportunidade de efetivamente demandar essa nova mão de obra, ou seja, os salários, é menor. Porque as necessidades das quais você abre mão ao contratar essa mão de obra são menos urgentes do que aquelas que já foram satisfeitas pelo aumento da produção industrial. Essa lei pode ser verificada empiricamente. Tome, por exemplo, o Paleolítico. Ou você ia matar mamute, ou você ia colher frutinha.
Não tinha muita desculpa além disso. Não, mas eu sou um grande roteirista de teatro, eu sou um grande dramaturgo. Cara, você tá no Paleolítico. Ou você mata mamute ou a tribo te expulsa. Mas graças a meu bom Jesus Cristo, a automação industrial cresceu exponencialmente de lá para cá. E isso permite que nós tenhamos a vasta gama e variedade de empregos que nós verificamos hoje. Você pode ganhar a vida sendo um testador de camas. Você pode escrever legenda de filme para o Netflix. Você pode ser hostess. Ou seja, você pode ganhar a vida sendo bonitinha. Você pode ganhar a vida sendo empacotador de supermercado, aproveitando-se do comodismo das dondocas que não querem colocar a compra dentro do saquinho. Eu também não sei colocar a compra dentro do saquinho. Então, o livre mercado e a automação industrial permitem que qualquer habilidade seja aproveitada ou que alguém possa ganhar a vida sem ter habilidade nenhuma graças ao comodismo de um ou de outro. Isso é uma maravilha, isso é lindo. A automação industrial permite que sejam criadas demandas por empregos que nós nem sonhamos. Demandas produtivas para calar a boca de comunista. Por que a mão de obra é produtiva? E, portanto, por que existe demanda por mão de obra? Por causa da visão do empresário. Ao contrário do que marxista vagabundo fala. O empresário disponibiliza o capital de uma maneira racional, de forma que o trabalhador possa operar esse capital de maneira produtiva, gerando lucros. Se não fosse o empresário, não haveria emprego e o trabalhador provavelmente morreria de fome. Então, a automação industrial permite que todo o capital de uma empresa seja alocado de maneira mais racional, o que permite que haja maior demanda efetiva desse empresário por empregos produtivos. Isso acontece, por exemplo, no setor de petróleo, muito bem descrito pelo economista Murray Rothbard. Ele diz que quando o setor petrolífero se automatizou, surgiram demandas muito variadas por mão de obra em vários setores da produção de petróleo, no refinamento, na contabilidade, na engenharia, na construção, gerando muito mais empregos e com muito melhores salários do que antes da automação. O terceiro conde de Halsbury, amigo de ninguém mais, ninguém menos do que J.R.R. Tolkien, nos dá o exemplo da contabilidade computadorizada. Com o advento da computação, as empresas passaram a empregar computadores para fazer cálculos contábeis, e com isso muitos contadores ficaram com medo de ter as suas profissões tornadas obsoletas. Nós vamos pro olho da rua, ninguém mais vai nos contratar. Aconteceu o contrário. As empresas resolveram problemas contábeis usando computadores de forma muito mais rápida e a baixo custo, o que permitiu que elas economizassem recursos para resolver problemas mais complexos e que demandavam contadores humanos. Antes da computadorização, problemas com este nível de complexidade sequer eram passíveis de abordagem, sequer era viável pensar neles, mas agora eles podem ser abordados pela empresa usando ou computadores ou contadores humanos, graças ao dinheiro que elas economizaram com a automação. E o fato empiricamente verificado é que essas empresas contrataram mais contadores a maiores salários e ainda pagaram pela sua qualificação. É simples. Imagine que uma empresa use contadores humanos para fazer cálculos contábeis simples como a previsão de estoque. Se ela passa para os computadores, ela economiza recursos e pode agora se dedicar a pensar em problemas mais complexos envolvendo, por exemplo, a previsão de demanda dos consumidores, depreciação, problemas logísticos mais complexos que requerem habilidades humanas e conhecimento de regras. Agora elas podem fazer isso. Outro exemplo lindo é dado por Hazlitt em Economia em uma Única Lição. É o caso da máquina de tecer algodão inventada por Arkwright e que foi implantada na Inglaterra em 1760. Nesse ano havia por volta de 7.900 tecelães e fiandeiros trabalhando. 27 anos depois da implementação da máquina de tecer algodão de Arkwright, havia 320.000 pessoas trabalhando no setor, tecelães e fiandeiros. É simples. Aí tem aquele pessoal que pergunta, mas e aquele ínterim que decorre entre a demissão de um trabalhador por causa de uma nova tecnologia e a sua recontratação quando a economia se ajustar? A este ínterim, Ludwig von Mises chama de desemprego catalático. Esse desemprego catalático é perfeitamente natural numa economia. Ela ocorre o tempo inteiro, existe um turnover natural no mercado de trabalho, porque alguns se aposentam, outros querem trocar de emprego, outros tiram um ano sabático, outros querem se aperfeiçoar em outra profissão. Então o turnover ocorre o tempo inteiro, empresas vão à falência, empresas surgem, a expectativa dos agentes muda. E aquele desemprego catalático causado pela implantação de uma tecnologia de automação é sempre muito menor do que o turnover em geral. Esse shift é menor porque a própria implantação de uma nova tecnologia
altera a expectativa dos agentes. Empresas deixam de existir, novas empresas surgem, alguns se aposentam, outros reduzem a sua jornada de trabalho, outros preferem estudar uma nova profissão. O turnover geral é sempre maior do que o shift. Além disso, esse shift é produtivo para a economia. Aqueles trabalhadores que estão momentaneamente desempregados por causa dessa tecnologia estão disponíveis para serem contratados quando a economia se ajustar. Essa disponibilidade, por si só, é produtiva. Ela é produtiva justamente porque este período de desemprego catalático é necessário para que haja uma realocação dos recursos humanos no mercado de trabalho em direção a um arranjo mais produtivo, mais racional, para que a mão de obra seja realocada em atividades mais produtivas que atendam às finalidades mais urgentes e aumentem o output da economia, output este que se reverte em riqueza para toda a cadeia produtiva, empregadores, empregados, consumidores. E no mercado realmente livre, os salários refletirão esse fato. Se o trabalhador for empregado em uma profissão onde haja expectativa de obsolescência, o salário refletirá o período em que provavelmente ele ficará em desemprego catalático. Haverá um aumento marginal deste salário para refletir essa expectativa. E aquele trabalho que ele for exercer após o período de desemprego catalático também reflete esse período em que ele ficou desempregado, justamente porque a economia paga esta disponibilidade produtiva, por assim dizer. Para que esses efeitos salariais que eu citei sejam verdadeiros, é necessário que o mercado seja suficientemente livre para que haja uma economia pujante, de forma que o assalariado tenha poder de barganha junto aos empregadores, que estarão, portanto, disputando a mão de obra à tapa. E a automação permite isso. O economista Sir Sidney Chapman conclui que a quantidade de trabalho deslocada pela implantação de uma tecnologia de automação é sempre menor do que a quantidade de empregos que logo mais será gerada pelas mesmas forças que levaram à implantação dessas tecnologias produtivas, já que os empresários terão um diferencial competitivo na contratação dessa mão de obra humana e os seus projetos poderão finalmente ser viabilizados, já que haverá mais capital de giro disponível. Assim eles podem efetivamente demandar essa mão de obra. E isso aumentará o salário nessas profissões que serão geradas e também nas profissões que logo mais se tornarão obsoletas, justamente para pagar esse período de disponibilidade produtiva, aquilo que o economista William Hutt chama de pseudo-idleness, a falsa ociosidade. Essa falsa ociosidade é justamente esse período em que o empregado está disponível para contratação pelos empresários que logo mais demandarão essa mão de obra assim que a economia se reajustar. E os salários, essas remunerações futuras que surgirão numa economia mais automatizada, serão tão maiores quanto mais profunda for a automação industrial, que permite uma demanda efetiva por esses trabalhadores que foram deslocados pela implantação de uma tecnologia. Justamente quanto mais profunda e mais desimpedida for a automação, mais compensatório será o período de espera para esse floating labor, essa massa de trabalhadores momentaneamente deslocadas, mas que serão remuneradas por isso, desde que não haja impedimentos, taxações, proibições da automação. Isso sim vai matar a expectativa desses trabalhadores serem contratados e remunerados. Aí sim que nós podemos falar do intervencionismo, como ele atrapalha todo esse processo de reajuste e de melhora do padrão de vida que nós falamos até agora. Para vocês verem o grau de jumência da esquerda, por exemplo, eles são contra a automação industrial, mas são a favor de legislação trabalhista. Essa sim causa desemprego forçado, diminui o padrão de vida, prejudica o trabalhador e acarreta uma automação improdutiva. Existem casos em que a mão de obra humana é superior à máquina. Mas se a legislação trabalhista existe, ela acarreta um encarecimento artificial da mão de obra e obriga o empregador a colocar o pobre coitado do peão no olho da rua e substituí-lo por uma máquina inferior, o que prejudica os lucros empresariais. E se prejudica os lucros empresariais, ô bando de comunista, prejudica a sociedade inteira, assalariados, consumidores. Aposto que aquele porcaria do Stop é a favor de um negócio desse. E impedir a automação é o outro extremo. Você também está impedindo o aumento da produtividade, que é a grande heroína do trabalhador e de toda a sociedade. Esse negócio de ser contra máquinas é uma mentalidade ludista. O ludismo foi um movimento que surgiu na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, onde os membros desse movimento imbecil quebravam, depredavam máquinas. Eles estavam se suicidando num processo desse. O nome ludismo vem de Ned Ludd. Ned Ludd é um cara que provavelmente existiu e que teve um acesso de raiva lá em 1779 e quebrou 2 maquininhas lá. Aí esse movimento começou a quebrar máquinas de uma maneira sistemática e colocar a culpa no Ned Ludd. Não, a culpa foi do Ned Ludd. Eles colocavam a culpa num cara que talvez nem tenha existido. Não se sabe se esse cara existiu mesmo. Então, essa mitologia ludista de colocar a culpa em alguma
quimera etérea que não existe, persiste hoje. Eles colocam as culpas das mazelas sociais no capitalismo, nas máquinas, na automação. Ou seja, as máquinas se tornaram o Ned Ludd, filosoficamente falando. Esse movimento começou em 1811, colocando a culpa das mazelas que a Inglaterra passava no capitalismo, quando na verdade a culpa era das guerras napoleônicas. Isso era pleno período de invasões napoleônicas, a Inglaterra estava em guerra com Napoleão, e guerra, pasmem seus militares keynesian malditos, guerra destrói a economia, entendeu? Então o problema era a guerra, não eram as máquinas. Eles arranjaram mais um bode expiatório. E o grande objetivo do movimento ludista era matar o emprego dos pouco qualificados. Afinal, o advento das máquinas permitiu que trabalhadores pouco qualificados fossem empregados, já que eles podiam rapidamente operar uma máquina, o que era mais simples e requeria menos habilidade do que o artesanato. Lord Byron, que era um pilantra, admitiu isso na Câmara dos Lordes, quando ele fez um manifesto a favor dos luditas. E ele disse o seguinte: não, porque a qualidade dos produtos produzidos pelas máquinas é inferior, e agora tem um bando de empregados não qualificados e nós colocamos os artesãos nas ruas. Ou seja, justamente o barateamento da produção e a contratação de empregados pouco qualificados, que somadas aumentam o padrão de vida do pobre, e como eu já expliquei, gerariam também demanda por artesãos, já que uma pessoa mais rica poderia sim preferir um produto artesanal e pagar mais caro por isso. Justamente todos esses efeitos benéficos que eu citei eram objeto de ódio do ludismo, um movimento que objetivava privilégios indevidos de curto prazo. Mas ainda assim, eles são menos piores do que o neoludismo. O neoludismo não é mais um lobbyzinho em busca de privilégio, é a rejeição da própria civilização. A ideologia do neoludismo preconiza até a matança de cientistas e engenheiros. Eles rejeitam todo o progresso tecnológico e conforto material. É a ideologia daquele psicopata diabólico do Unabomber, que queria matar pessoas envolvidas com o progresso técnico, explodir uma bomba, um terrorista da pior espécie está preso. Mas esse cara é da mesma laia do Estopa, que quer usar esta prostituta pervertida chamada democracia, voto democrático, para impedir o progresso tecnológico. Eles são ainda mais covardes do que o Unabomber. O Estopa é mais covarde que o Unabomber. Porque ele quer usar a ferramenta democrática, a covardia da turba, para impedir o progresso tecnológico. Você é pior que o Unabomber. E digo mais, você não tem nem o direito de se dizer marxista. Porque Karl Marx, por pior que ele fosse, ainda é melhor que você. Ele não era contra o uso da máquina. Karl Marx, que você nunca leu na tua vida miserável, ele fez uma distinção entre ferramenta e maquinário. Maquinário é a máquina-ferramenta inserida no modo de produção capitalista, segundo Marx, onde o homem serve à máquina. Mas destruir a máquina, dizia Marx, seria burrice, porque essa máquina seria uma ferramenta que serve ao homem caso ela fosse controlada pelo proletariado. Essa é a ideia marxista que você não leu. É óbvio que o Marx é outro pulha, outro psicopata, é só ver o resultado da ideologia assassina dele na China, onde os trabalhadores não têm tempo nem para respirar. Mas o fato é que ele ainda é menos pior do que essa geraçãozinha de comunistinhas New Age que tinham que tomar, sabe o quê? Tiro de falta! Bom, eu dei toda a explicação econômica, mas eu acho que esse vídeo não vai adiantar em nada, porque eu sou um pessimista convicto. O mundo jaz no maligno e sempre vai ter um socialistinha patife, ignominioso, para falar contra a automação industrial, contra o livre mercado, para espalhar o terror no seio da sociedade, fazendo o povo se voltar contra os heróis da sociedade, que são os empreendedores honestos, que não é o caso desses canalhas genocidas infanticidas como Bill Gates, lobistas assaltantes à mão armada como Elon Musk, e um propagandista charlatão como Stephen Hawking. Todos eles falam: não, o governo tem que fazer alguma coisa, tem que taxar os robôs, tem que taxar a indústria, o capitalismo vai acabar com a sociedade. Seus malditos, vocês deveriam ser todos mortos por empalamento, com lança-chamas, com formiga tucandeira na boca imunda e venenosa de vocês. Esses corporativistas safados possuem bilhões advindos de monopólios e oligopólios protegidos por lobismo, protecionismo, regulações e concentração de mercado causada por taxação. É por isso que eles são contra o capitalismo. Ou então, como é o caso do Stephen Hawking, recebem mesadinha do governo para fazer propaganda do sistema. Todos esses canalhas, que por isso são socialistas, têm medo das flutuações de mercado que ocorreria num capitalismo verdadeiro, onde haveria uma miríade de pequenos, micro e médio empreendedores concorrendo entre si e colocando em xeque esses falsos empreendedores desonestos puxa-sacos do governo.
É por isso que eles fazem tanto alarmismo a respeito do que seria uma automação mais plena da sociedade, e é por isso que eles pedem medidas que seriam horríveis para o pobre, como a taxação dessas máquinas, a taxação dos robôs ou uma renda básica universal. Vamos tratar de refutá-los. Para começar, todo esse alarmismo corporativista em torno de uma sociedade plenamente automatizada baseia-se na premissa de que ela teria características de pós-escassez e que uma parte da sociedade então ficaria completamente alienada da cadeia produtiva e não poderia usufruir de nenhum bem e ao mesmo tempo não seria empregada já que ninguém mais os demanda, então morreriam de fome. Esse é o argumento desses babacas. Primeira coisa, não existe pós-escassez no universo físico. O universo físico é um todo composto por partes, obviamente, e essas partes são limitadas. As necessidades humanas, por sua vez, são infinitas. Como dizia Santo Agostinho, o homem tem dentro de si um buraco em forma de Deus. Só Deus pode saciar o homem. O universo material finito, limitado, não pode atender às infinitas demandas humanas. Logo, a pós-escassez não existe nesse universo e não pode sequer ser concebida num filme de ficção científica, se você quiser que esse filme tenha alguma verossimilhança. E digo mais, infelizmente, nós nunca chegaremos a um nível próximo da pós-escassez, porque aqui é o nosso exílio. Nós, degredados filhos de Eva, sempre teremos que lidar com a escassez. Mas como seria uma sociedade que chegasse próxima a esse nível, onde as máquinas produzissem a um custo próximo de zero quase todos os bens materiais dos quais nós precisamos? Essa sociedade seria maravilhosa. O nível de prosperidade seria tal que o mais simples dos homens, o mais humilde dos cidadãos, o menos qualificado dos trabalhadores teria um estilo de vida nababesco, de fazer inveja a um sultão. Seria a difusão do nababo por toda a sociedade. Isso aconteceria porque os preços seriam irrisórios. Então as pessoas poderiam contratar mão de obra humana para satisfazer luxos sequer imagináveis hoje. Pagariam um salário muito pequeno para essa mão de obra, e este pequeno salário poderia adquirir todo tipo de bem material, poderia adquirir um iate de luxo, já que ele seria produzido a custo quase zero. Em suma, os salários nominais seriam baixos, mas o seu poder de compra real seria digno de Midas. E nós podemos chegar próximos disso. Como? Através de um livre mercado onde os empresários sejam livres para comprar robôs, para investir em pesquisa e tecnologia e assim automatizar as suas indústrias. Através do progresso tecnológico nós podemos nos aproximar desse cenário róseo, desde que não existam esses comunistas para tentar nos impedir de sermos felizes. Eu sei que nessa altura do vídeo ainda vai ter gente falando mas uma parte da sociedade que não tiver máquina vai ficar alienada e vai morrer de fome. Bom, eu achei que nós já tínhamos passado disso, mas eu vou explicar pacientemente. Tomemos o pior cenário possível, worst case scenario. Existe uma sociedade A, sociedade principal, que detém todas as máquinas que promovem a automação industrial. E existe uma sociedade B que não tem nenhuma, sociedade paralela, por assim dizer. Então a sociedade B vai morrer de fome? Óbvio que não. Primeiro que todos nós já estivermos na condição de sociedade B. A humanidade era assim antes das revoluções industriais. Então, assumindo que existe um livre mercado, ninguém impediria a sociedade B de sofrer o progresso tecnológico normalmente até construir as suas próprias máquinas, até criar tecnologia para isso. 2. Obviamente haveria comércio entre a sociedade A e a sociedade B. Algum empreendedor da sociedade A ia querer contratar algum trabalhador da sociedade B para atender alguma demanda de luxo que requeira mão de obra humana. Mas e se não for mão de obra humana? Vai ser mão de obra humana por definição, porque como premissa desse worst case scenario, nós já estamos assumindo que as máquinas produzem tudo aquilo que elas puderem fisicamente produzir. Então esse trabalhador da sociedade B vai demandar recursos que lhe permitam comprar uma máquina. Lembra que a máquina está muito barata? Afinal as máquinas produzem máquinas também. Logo haverá uma difusão do capital da sociedade A para a sociedade B. E aí esse trabalhador da sociedade B poderá usar as suas máquinas para produzir bens e serviços para outros membros da sociedade B, difundindo todas as benesses dessa tecnologia. É simples assim. Além disso, outros tipos de demanda poderiam surgir não só porque os bens estão baratos e agora as pessoas podem se dar a outros luxos, mas também pelo fato de que, tendo tempo para ter uma vida contemplativa, já que as máquinas fazem um trabalho pesado, as pessoas poderiam criar novas profissões, novas necessidades, novos desafios, novas aspirações, novas demandas que elevem as pessoas mental e espiritualmente. Não dá para imaginar para onde caminharia essa sociedade,
mas essa imprevisibilidade faz parte da beleza desse périplo humano. Imagine os campos das ciências e das artes que surgiriam. Eu não consigo prever, eu não consigo imaginar, mas eu anseio por ver tudo isso. Bem diferente de comunistinhas que querem estragar tudo isso. E os esclarecimentos econômicos que refutam esses comunistinhas prosseguem. Então imagine todo o maquinário da sociedade principal, da sociedade A. Ainda existe depreciação. É verdade que as máquinas podem contornar a depreciação a um custo muito baixo, mas o fato é que a longo prazo, a entropia desse sistema começa a se fazer significativa. Existe a segunda lei da termodinâmica. Por melhores que sejam as máquinas, elas não são um moto perpétuo, porque o moto perpétuo é impossível. Eita, o que eu fiz aqui? Olha a entropia e a depreciação agindo em cima do meu coçador de costas telescópico. Mas voltando, não existe moto perpétuo. É preciso haver um input de recursos e de energia. E no universo, recursos materiais e energia são escassos, são limitados. Os pobres da sociedade B, mesmo que não controlem as máquinas, eles ainda controlam espaço físico, terra, recursos. E isso valeria mais do que diamante nessa sociedade, porque um pouco desses recursos poderia sustentar um processo produtivo gigantesco por muito tempo. Então, esses pobres que tivessem alguma propriedade privada poderiam alugar esse espaço físico para as máquinas da sociedade A e assim acumular capital que lhes permita ter as suas próprias máquinas. O pobre, no final das contas, nessa sociedade B, teria um enorme poder de barganha. Ele poderia então demandar alguma coisa ultraprodutiva, uma máquina de produzir máquinas, por exemplo, simplesmente por oferecer uma vantagem competitiva a um dos empreendedores da sociedade A, já que a sociedade A seria intensamente competitiva. Lembre-se que para manter a riqueza da sociedade A é preciso que eles ofereçam bens e serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores. As leis econômicas não mudaram porque existem máquinas. Então eles vão precisar lidar com a depreciação, vão precisar lidar com a entropia, oferecendo bens e serviços a esses membros da sociedade B. Assim se daria a difusão de capital. No mundo real, então, esse processo de difusão de capital é ainda mais simples, mais rápido, mais espontâneo, simplesmente porque não é possível, num passe de mágicas, criar uma sociedade dicotômica A, com todas as máquinas plenamente automatizadas, e B, sem nada. O que existe no mundo real é a incorporação paulatina de novas tecnologias, que permitem um ajuste do mercado de forma a distribuir esse capital de maneira racional. Existe uma alocação catalática da mão de obra que vai aos poucos melhorando a vida dos trabalhadores e incorporando aqueles mais marginalizados a esse processo produtivo, distribuindo esse capital justamente porque isso permite que a sociedade continue reinvestindo e acumulando esse capital para então pesquisar novas tecnologias. Então esse processo se dá de forma contínua sem criar essa dicotomia. A posse do capital no mundo real, à medida que a sociedade produz, se dá ao longo de um espectro contínuo que permite que as benesses cheguem ao mais pobre da sociedade, desde que esse processo de acúmulo não seja impedido por medidas socialistas que o Bill Gates defende, como taxação de robôs, o que atrasaria todo o processo, ou a renda básica universal. A renda básica universal, sim, alienaria o pobre da cadeia produtiva, gerando dependência e impediria ou atrasaria consideravelmente o processo de difusão de capital para as partes mais periféricas da economia, o que mataria para sempre o sonho do pobre de pertencer a essa pujante cadeia produtiva. O que o Bill Gates quer é criar dependência e matar o pobre no ninho. O que é preciso haver é preços reais nas comunidades locais, para que a economia local possa ter a chance de se incorporar mediante o comércio ao sistema produtivo. A caridade privada está incluída, porque a caridade privada também faz parte do sistema praxeológico de perdas e ganhos. Não está incluída a coerção governamental, nem a intenção de criar dependência, como é o caso desses programas do governo que o Bill Gates defende. Essa pseudo-ajuda humanitária do governo já matou a economia de muitos países, como o Haiti, como Moçambique. Nós não podemos permitir que isso aconteça com cada comunidade pobre. O que é preciso haver é garantia de propriedade privada e também a caridade praticada por pessoas honestas pela igreja, que querem realmente ajudar o pobre, talvez lucrar com isso, seja em dinheiro, seja em graça santificante, mas não o governo que quer gerar uma classe de dependentes, de eleitores implorantes. A conclusão é que medidas como a renda básica universal, ao prejudicar a agilidade e a eficiência dos reajustes econômicos, diminui a velocidade
do processo de difusão de capital para as comunidades mais pobres, perpetuando a pobreza. E isso se dá de várias formas. Primeiro, porque ela reduz a propensão à caridade privada. Reduz ainda a subsidiariedade entre as próprias comunidades pobres. Reduz também a propensão empreendedorial desses trabalhadores pobres, desses cidadãos menos abastados. E também, ao distorcer os preços na economia, impedem muitas interações produtivas intercomunidades pobres. Enfim, ela gera a escravização por welfare dessas comunidades pobres, atrasando então o processo de integração das periferias ao processo produtivo e à incorporação de tecnologias. É uma coisa demoníaca. Esses bilionários comunistas são inimigos da sociedade. E os ludistas modernos são idiotas úteis como eram os ludistas antigos. É preciso voltarmos à Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo 31, versículos 1 a 5. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedra, de engastes, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obra. Enfim, Deus nos dotou dos dons necessários para promover a automação da sociedade e melhorar a capacidade produtiva da economia, para prover conforto aos nossos semelhantes. A capacidade de desenvolver essas tecnologias é um dom do Espírito Santo Paráclito. Nós devemos ser gratos a Deus e não agredir os semelhantes nossos que tentam nos ajudar com essa tecnologia. Um abraço.